Olá, meu nome é Erika Rocha, sou integrante do Grupo Aberto de Teatro do Instituto A Casa e a seguir você assistirá a performance relacional virtual Zumpresa, que aconteceu no dia 24 de abril de 2021 e teve como convidado o jornalista, crítico, curador e pesquisador teatral Kio Abreu. Boa experiência! Sob o sol, o dia inteiro, pintando sob o sol, o dia inteiro, pintando sob o sol, o dia inteiro, pintando sob o sol, o dia inteiro. Impressionista, expressionista, mostrar seus sentimentos. Impressionista, expressionista, mostrar seus sentimentos. Impressionista, expressionista, mostrar seus sentimentos. Impressionista, expressionista, mostrar seus sentimentos intensos. Extensos, intensos, imensos.
a luz das estrelas, a loucura na cabeça e a orelha na cadeira, o amarelo dos girassóis e a luz das estrelas, a loucura na cabeça e a orelha na Kildervan Abreu de Oliveira nasceu nu e chorando no difícil ano de 1968. Tornou-se jornalista, crítico, curador e pesquisador teatral conhecido em todo o território nacional. Usa óculos em alguns vídeos, mas nunca em fotos. É pós-graduado em artes pela USP e já foi diretor do Departamento de Teatros da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Além de ter coordenado a Escola Livre de Teatro de Santo André por 10 anos. Ele gosta de poesia e já escreveu críticas teatrais para o jornal Folha de São Paulo. Compôs os júris dos principais prêmios do teatro brasileiro. Fez a curadoria de vários festivais. E já comeu muito pato no Tucupi. Kil vive em São Paulo. Vive em São Paulo? Vive em São Paulo desde 1995. E segundo o Google Maps, se ele optar por ir caminhando de onde mora até onde nasceu, Belém do Pará, ele gastará 572 horas de caminhada. Caso mantenha uma velocidade regular e não pare para descansar de forma alguma. Atualmente, ele é curador do Centro Cultural São Paulo. Membro da Associação Internacional de Críticos de Teatro e criador do site cenaberta.com.br. Junto com o professor Rodrigo Nascimento. Que o Abreu já postou uma foto da Maria Maravilhosa Betânia no seu Instagram. E está aqui e ao vivo, nos ouvindo atentamente, pronto para esta fruição online. Crítica Relacional. Ramos, o que eu vou falar para o Kid Abreu, Ramos? Ramos, o que eu vou falar para o Kid Abreu? Eu não sei. Eu não sei o que eu vou falar para ele, Ramos. Azul, cada coisa ao seu tempo. Se me permite, Kil, tudo bom? Boa noite. Se me permite, eu gostaria... Vou fazer a primeira pergunta. De que mundo você veio? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, gente. Vocês não têm... Nossa, eu fiquei aqui agora, estou em estado de choque, no melhor sentido da palavra, viu, gente? Nossa, que surpresa, que bonito, que bacana. E é isso mesmo, né? Todas essas imagens juntas, aí, essas referências, para a gente que está assim, no momento de procurar talvez se reencontrar, todos nós, né? Todos nós, foi linda essa síntese aí. Então, antes de qualquer coisa, obrigado pela apresentação. Eu me reencontro aqui junto com vocês, viu? Valeu mesmo. Então, vamos ver aqui, Trevas do Éden. De que planeta eu vim? De que mundo eu vim? Né? Planeta, pode ser também, né? Aí sim, eu não tenho muita certeza de que eu sou desse planeta mesmo. Então, tenho muita certeza. Mas tu sabes que é mesmo, falar em outro planeta não é exagero, porque esse país são muitos planetas, são muitos países, muitos lugares diferentes. Eu vi de uma tribo lá de cima, cara, lá do meio do mato, da Amazônia, de Belém do Pará, que a gente às vezes acha que conhece, mas não conhece tanto, né? E de fato, a sua pergunta é bem no alvo mesmo, né? É quase um outro mundo sob os olhos de quem vive aqui em São Paulo. É um mundo habitado por um pouco daquelas coisas que eu enviei a vocês ali, aquelas praças muito abertas, aquele verde sempre presente, né? Aquelas comidas de índio, somos todos muito meio índios por lá, formas também de a gente se encontrar, as pessoas que moram lá
que vem de lá, de se relacionar, de se amar, de namorar, de brigar, que também são um pouco diferentes das daqui, não O é? português impecável também, né? Lá Pois são é. os onde mais que fala o português impecável lá no norte, né? Então, as pessoas dizem isso. Até hoje eu não. O tu, por exemplo, eu sempre uso. As pessoas não estão habituadas aqui. Mas é isso, então é isso, é desse mundo, viu? Eu venho, viu, gente? Obrigado pela pergunta. Como ter nascido e vivido na periferia de Belém afeta o seu trabalho de crítico teatral? Pô, que pergunta bacana, John Lennon. Veja, vamos ver o melhor caminho, tanta coisa que entra aí, cara, mas o que eu poderia te dizer? Olha, um estrangeiro é sempre um estrangeiro. Às vezes até você não o reconhece, você que é do lugar, você não reconhece que ele é estrangeiro, mas ele sabe que ele é estrangeiro, ele tem consciência que ele é estrangeiro. Você entendeu? Então, por exemplo, estar em São Paulo hoje como crítico de teatro, já há uns anos, cara, é alguma coisa que me localiza nesse lugar. Eu sempre me vejo como um crítico estrangeiro, né? E não só um estrangeiro qualquer, estrangeiro, como você falou, da periferia de Belém, né? Então, isso é uma condição, não é uma questão de querer ou não querer, é assim, com tudo que isso tem de bom e de ruim, né? Por um lado, o preconceito que se tem com as pessoas do norte, que, nossa, isso aí você não tem ideia, né? Que sempre está, e por outro, uma condição também que ninguém me tira, que é vamos ver se eu me explico direito para vocês, de uma certa distância que o estrangeiro sempre tem em relação ao lugar. Não sendo do lugar, ele consegue ver melhor, certo? No sentido de que ele não está totalmente na família, ele não está totalmente dentro das coisas, né? Ele tem uma distância porque ele não é dali. Isso ajuda a crítica. A crítica é uma atividade que exige distância. Quando eu digo distância, pensem da maneira mais simples possível, né? Se distanciar para ver, né? Então a gente consegue ver melhor quando se consegue se distanciar. Você vê o quadro. O crítico é basicamente isso. Então é isso. A minha condição de periférico, de crítico periférico, me ajuda, eu acho, como crítico, né? Então ser de Belém e da periferia de Belém me ajuda bastante a ver o teatro em São Paulo. Eu imagino. Espero que sim, pelo menos. Bacana a sua pergunta. Obrigado. Gabriel, fazer uma pergunta para o senhor. O que Manda. o senhor está achando? O que o senhor está achando da política do Brasil? O que eu estou achando da política do Brasil, Gazu? Eita, cara, só pergunta difícil, né? E boa. Só pergunta difícil e boa pra caramba. Veja, eu queria também ouvir, de repente, vocês, assim, né? Tanta controvérsia, né, gente? Mas você falou o que eu estou achando. O que é a política, né, minha gente? A primeira coisa é, quando a gente diz o que é política, a política não são só os partidos, né? Não são só os lugares de poder. A política somos nós mesmos. Eu, você, todos nós fazemos a política. A política é aquilo que se refere aos interesses da cidade, no sentido de aos interesses de todos os cidadãos e cidadãs, tá certo? Então, nesse sentido, tá uma bagunça, né, cara? O Brasil está muito dividido. E quem está no poder... Parte, né? Uma peça à parte. Oi? Uma peça para se comentar. Né? Isso, exatamente. E quem está no poder, no lugar de conduzir essa vida coletiva, no meu ponto de vista, não está fazendo certo, né? A gente está num momento muito grave, muito difícil, em que muita gente está morrendo e, na minha opinião, muito por causa da ausência, digamos assim, ou da atitude ali mesmo de quem está no poder, que é de negar a situação, o que a gente tem chamado de negacionismo, né? De negar o óbvio, por exemplo, de não correr antes atrás das vacinas para que as pessoas não morram, de amparar quem é mais pobre porque não pode trabalhar nesse momento, e essa coisa toda. Então, Gazu, para resumir
ao fim e ao cabo, assim, de uma maneira bem objetiva, eu acho que tá uma merda, cara. Né? Não sou só eu, assim, eu duvido que alguém esteja satisfeito, né? As relações muito Merda não, estressadas. É, O Kio, não tem escapatória? A política do Brasil não tem escapatória? é... Gazu, a gente sempre fala assim, não é? Eu acho que tem pelo menos dois caminhos aí. Não sei se vocês vão concordar comigo. Um é esse mesmo, vamos chamar assim, institucional, ou seja, partidos, eleições, né? Mudar os quadros, colocar outros dirigentes, outras pessoas que dirijam o país, já que se nós julgarmos que isso não há, os que estão agora não são bacanas para as nossas vidas, mas tem uma parte que não está fora de nós, que depende de nós, assim, no dia a dia, nas atitudes, né, que é parte de construir o país nas nossas relações, assim como a gente está fazendo aqui. Com esse encontro aqui, por exemplo, para mim é política. Vocês estão fazendo política comigo e eu com vocês, não é? Porque são essas maneiras como a gente aprende a se encontrar, né, e se relacionar, que fazem a parte mais bacana, mais importante da política. É com esses hábitos que a gente vai influenciar a parte de cima, que decide, né? Se nós estivermos juntos na afetividade, na vontade mesmo de juntos, de transformar, nós somos a base, né? Então a gente consegue pressionar para que o país mude, né? Eu acredito nesses dois lugares, viu, Gazu? Como que foi para você Obrigado. um Teu nome é crítico Kid branco? Abreu, né? Oi, perdão, não Deixa ouvi eu direito. falarem, Gazu. Melhor, né? Obrigado. Obrigado. Tá bom, É Kid Abreu teu nome, né? Kio Abreu, isso. Obrigado, Kid Deixa eu Abreu, falarem, pela Gazu. Deixa eu resposta, falar. viu? Obrigado pela sua Kio. pergunta, foi ótima. Que eu preciso fazer uma pergunta para você. Manda, Pandora. Como foi para você, sendo um crítico branco, avaliar a remontagem da peça Navalha na Carne Negra? Navalha na Carne Negra. Pô, vocês estão... Nossa, cara. Só pergunta assim. Ótima pergunta, ótima pergunta. Como foi? Não é como foi, viu, Pandora? Como está sendo nesse momento, né? A gente, acho que muito tardiamente, descobriu assim, que não dá para continuar tomando os lugares de poder e de fala de quem deveria estar falando, vamos dizer assim, né? Então, este é um impasse, é um momento em que a gente repensa tudo isso. Inclusive, assim, como é que eu, sendo um branco, na verdade, um branco índio, né? Porque a minha avó era índia de aldeia, minha avó por parte de mãe, né? Ela viveu na aldeia até quase adolescente, depois veio para a cidade, para vocês terem ideia. Mas, de qualquer maneira, eu sou um branco, né? Como é que é você falar de um trabalho de pessoas negras que tratam justamente dos dilemas da vida das pessoas negras, através ali da peça do Plínio Marcos, né? O que a gente tem procurado, o que eu fiz ali na crítica que você leu, que você viu, é retomar a fala de um outro crítico dos anos 60. Ele escreveu um texto, uma crítica chamada Navalha na Nossa Carne. Você lembra o título? Sim, eu peguei o mesmo título, Pandora, só que eu coloquei uma interrogação. Olha só, aí já tem diferença, hein? Ao invés de colocar como afirmação Navalha na Nossa Carne, eu coloquei o título da crítica com uma pergunta. Navalha na Nossa Carne? Interrogação. Você viu que ali eu já levantei, então, a questão que também passa por aí. Será que eu tenho legitimidade para fazer esta análise, né? Então, quando você traz a pergunta, diz que acho que a sua preocupação é isso. Mas a gente tem feito uma coisa interessante lá no site, viu, Pandora? Que é trazer outras pessoas para falar. Por exemplo, teve uma peça agora só de mulheres, em que, ao invés de nós criticarmos, eu e o Rodrigo Nascimento, que somos dois críticos homens, nós convidamos uma dramaturga do Rio para fazer a crítica. Era uma peça sobre a condição feminina, etc. Então, ela veio, a gente convidou, ela fez uma linda carta, não é crítica, é quase uma declaração de amor, assim, ao espetáculo, as parceiras dela e tal, e foi um negócio bem bonito. Então, você tem razão, a gente tem que saber como é que faz esses deslocamentos aí. Kio, eu gostaria de fazer uma pergunta bem específica.
Sobre o que o professor Antônio Cândido não conseguiria escrever? Ó, puxa vida, sobre o que não conseguiria escrever? Eu não sei, cara. Vocês estão sabendo, gente, essa coisa do Antônio Cândido? Todo mundo tá ligado? Antônio Cândido foi um crítico, talvez o maior crítico literário do Brasil até hoje. É um cara do interior de Minas, já falecido, né? Mas que assim tinha um talento extraordinário para isso, né? Para olhar a obra dos escritores, dos autores, olhar para aquilo e fazer um diálogo muito produtivo, de levantar coisas, levantar questões que interessavam muito, que movimentavam muito o trabalho deles, né? E o Antônio Cândido, eu não sei, porque sem querer, eu sou super fã, né? Mas assim, ele falou desde. Ele era um cara assim, vamos chamar, político, era um socialista, um comunista, talvez, né? John Lennon, adorei seu copo aí, sua aguinha. Água para nós, né? E ele era, então era muito politizado, era um caso muito da política, mas ele dialogou com artistas que não tinham nada a ver com isso. Então tinha ali uma atitude, digamos assim, dele, no sentido da, como a gente chama, da empatia, de olhar para o outro sem nenhum preconceito, de olhar para o outro naquilo que ele realmente é, na forma como ele é, sem pressupostos, vocês estão entendendo? Então ele dialogou com autores muito experimentais na época em que surgiram, por exemplo, como Oswald de Andrade, Clarice Lispector, e que naquele momento todo mundo olhava e dizia: Ih, esses caras aqui estão fora da ordem, esses caras aqui não fazem literatura, eles estão fazendo uma coisa muito fora do, entendeu? E ele dizia: não, aqui tem grandes talentos e tal. Então talvez eu te frustre, mas eu não sei sobre o que ele não escreveria. Eu acho que ele estaria a fim de escrever sobre tudo aquilo que tem interesse. A minha impressão é essa, não sei o que você acha, mas foi o que me ocorreu. Você mencionou agora sobre enxergar, né, o mundo além de si. Como que você acha que o mundo te enxerga? Ai, como o mundo me enxerga, puxa vida. A gente vive no mundo da imagem, né? A gente vive, querendo ou não, a gente vive se projetando para parecer melhor na foto. É ou não é? A maior parte de nós é um pouco isso, gente. Hoje em dia é isso. É o mundo da mercadoria, assim. A gente, infelizmente, no mundo do capital, a gente se organiza, tenta se fazer bem bonito, assim. Não é injusto, não acho que é injusto, não. Para ficar bem na foto, para circular, para, né? Eu mesmo, antes de vir para cá, o Rafael mandou o e-flyer do nosso encontro aqui. Eu pedi assim para ele, até com uma certa, né? Com uma certa, enfim, manda, que eu quero divulgar, colocar no meu Facebook, mostrar que eu estou indo lá, encontrar o pessoal, né? É importante, assim, encontrar o pessoal. Ó, tem um pessoal aqui que quer falar comigo, me dar importância, né? Eu acho que é um pouco natural de todos nós, assim, nesse momento, né? A gente se dá importância para aparecer bem ali no contexto e tal. Como os outros me veem, eu não sei, eu não sei. A gente nunca sabe, tem tantas mediações, né? Tem tanta coisa no meio do caminho entre aquilo que as pessoas acham de nós e aquilo que realmente elas pensam sobre nós, não é? O que eu acho que talvez a gente não, essa não devesse ser uma, vejam bem, uma preocupação, talvez, que nos pese, que pese em nós a expectativa sobre o que os outros acham de nós. Eu acho que isso não deveria ser uma preocupação para as nossas vidas, pelo menos não a ponto de nos paralisar, nos deixar reféns, sabe, da opinião dos outros. Eu acho que a gente deve viver o mais intensamente, e aí as pessoas pensem o que quiserem, né? E vamos ser felizes, é isso que eu penso. Manda! Gil, Oi, tô aqui. por favor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Faça. Você gostar de ser crítico de teatro? Perdão, eu não entendi mesmo, eu não ouvi, na verdade, desculpa. Vou repetir. Pois não. Como é gostar de ser crítico de
teatro. Ah, como é gostar de ser crítico de teatro. Pô, boa, boa. Como é gostar? Nunca, pô, ninguém perguntou dessa forma isso. Como é gostar, né? Porque é claro, né, gente? Todo mundo que abraça uma coisa e faz disso a sua profissão é porque deve gostar. Pelo menos a gente espera que seja assim, né? Tudo aquilo que a gente abraça para fazer, a gente deve gostar. Talvez isso seja um pedacinho daquilo que a gente chama de felicidade, será? Gostar de fazer o que se está fazendo? Talvez, né? Como é gostar? Talvez passe pelo seguinte, você que está como criatividade louca. É o seguinte, eu comecei fazendo teatro, né? No palco. Então, como ator, ou tentando ser ator, escrevendo, etc, etc. Aí, minha gente, é o seguinte, eu vi que aquilo era trabalhoso demais, assim, para mim. Eu não tinha disciplina, sabe? Assim, para ser o ator que eu talvez quisesse ser, o ator bacana que eu imaginava que pudesse ser. Mas eu tinha paixão pelo teatro, eu gostava do teatro. Então, eu comecei a dar aula e comecei a ver que eu gostava de ser espectador de teatro, gente. Então, eu amava ver espetáculos, amava assistir teatro, mas não só isso. Amava assistir e amava comentar, discutir, levantar questões da vida, das nossas vidas, através do teatro. Eu digo, pô, então eu acho que talvez dê certo como crítico de teatro. Então comecei a escrever textos, a participar de projetos, de processos de criação com artistas, né? E aí, então, me transformei em um crítico de teatro. Talvez o meu gosto pela crítica tenha a ver com isso. O meu gostar de gostar, né? Como você colocou aí. Então, eu gosto de gostar, de ser crítico, sim. Porque é uma coisa que, mesmo não sendo artista, te dá a oportunidade de estar junto das pessoas de teatro. Assim como vocês, por exemplo, que estão no teatro neste momento, né? Fazendo teatro e tal. É uma alegria para mim. Atenção, pessoal. Atenção, pessoal. Atenção, pessoal. Nós temos 33 pessoas nos assistindo pelo YouTube neste momento. Legal. Oh, legal. Ó, plateia. Legal. Melhor que meia dúzia. Uma pergunta. O que te motivou a ser crítico de teatro? É a primeira pergunta. Por que você sente prazer em observar peças de teatro? E a segunda, o que te motivou a escrever peças falando da situação de pessoas negras e de peças com atores negros, e você sendo branco? O que te motivou a olhar para essas pessoas, para essa população? Uma porção de coisas. Yaya das artes. O que motivou? Eu acho que falei um pouquinho aí, né? Quando respondi ali a criatividade louca. Talvez o fato de não conseguir, não ter talento, mais do que talento, gente, vocação para estar em cena, me motivou a permanecer no teatro como espectador e daí então como crítico, né? Porque eu sempre sinto prazer. Essa talvez seja mais difícil, hein? Responder. Por que a gente sente prazer com uma coisa, gente? Por que a gente gosta, né? Perguntem a vocês, sei lá, por que eu gosto de maçã e não de laranja? Por que eu gosto de tomar vento e não... né? Eu não sei. Talvez essa pergunta eu não. Por que eu sinto prazer? Eu sinto porque eu gosto de estar no teatro. Sobretudo, não é assim o teatro, né? Mas as pessoas do teatro, eu gosto da criação, eu gosto das artes, né? Como nós, vocês também, das pessoas que criam, que encontram caminhos novos para a vida, que fazem retratos, que criam lugares de respiração para o mundo. Esses são os artistas, né? As pessoas que estão no teatro, elas fazem isso. Elas nos fazem ver o mundo de uma outra forma. E isso sempre me estimulou. Talvez o meu gosto, né? O meu prazer de estar na crítica seja isso. É porque, como espectador, eu adoro ver isso, gente. Um artista trabalhando, né?
as pessoas de teatro criando coisas, você vai lá e diz, meu Deus, isso é possível, isso é o teatro, que invenção, não é? A invenção E o nos processo de coloca no meio da maturação, vida. assim? Hã? E o processo de maturação, assim, ou nos vídeos, o material que foi que você deu para a gente, né? Me chamou a atenção o processo de maturação, né? Como que dá esse processo em relação ao contexto social e político do autor, assim, do autor que expõe a peça, que expõe a obra, e essa relação com a própria história no contexto social e político, em relação ao próprio da própria obra, ao próprio autor e em relação ao próprio crítico também, né? A história e ao contexto social também que veio, né? Social e político do próprio crítico e como se dá essa relação com essa simbiose, né? Entre o autor e o crítico e como se dá hoje em dia com relação a esse encaixe com relação ao público, né? Principalmente nesse tempo de pandemia, que mudou a linguagem, que agora está remoto, como que se dá essa relação? Que responda com até 3 palavras. Uma porção de coisa. Vamos lá, estou anotando aqui. Responda com até 3 palavras. Responda com até 3 palavras. Com até 3 palavras? Essas coisas todas? Isso. Desafio do Faustão, vamos lá. Ai. Agora ficou difícil. Agora ficou... Gente, eu falo pelos cotovelos, vocês não perceberam? Isso aí é quase uma maldade, né? Mas então, vamos ver. Eu não esqueci a última pergunta da Yaya das Artes. Tá. Ainda tá, mas eu vou tentar colocar no mesmo lugar. Então, primeiro as 3 palavras e depois eu falo um pouquinho, né? Então, as 3 palavras. Primeiro, audição. Segundo, coletivo. Terceiro, política. Vão dizer. Não é uma resposta, mas agora eu vou desdobrar, certo, Heráclito? Começando pela pergunta da Yaya das Artes, depois para o nosso amigo Trevas do Éden, que está identificado assim. Então vamos lá. Gente, está no mesmo pacote. No mesmo pacote, as verdade. duas coisas, né? Do que a gente está falando, minha gente? Aliás, o que a gente está falando quando a gente fala do teatro? É sobre essas coisas todas. É sobre a vida. O teatro não é separado da vida. E o teatro, de todas as artes, é aquela que reúne mais as condições para que a gente discuta a vida, não a vida particular, a minha e a sua em separado, mas a vida coletiva, a vida de todo mundo juntos. O teatro não é exatamente isso? Olha só, é um monte de gente sobre o palco, se foi esse o caso, né? Vamos dizer que a configuração seja essa. Gente, pessoas, artistas são cidadãos e cidadãs, né? Com um monte de gente assistindo, assim como nós estamos aqui, ó. Rafael acabou de dizer, tem 30 na plateia, nos vendo aqui performar, né? Isso é o teatro, né? Então, todas essas questões que vocês colocaram, essas coisas importantíssimas aí que vocês trouxeram, tem a ver também com isso. Então, o teatro é a vida feito de uma maneira poética, de uma maneira artística, organizada de uma certa forma. Para quê? Para nos fazer ver melhor. Talvez seja essa a questão do teatro, né? O teatro sintetiza a vida para que a gente possa ver melhor. É como se colocasse no quadro, né? Uma peça, um espetáculo. Isso aqui que a gente está fazendo é um teatro nesse sentido, né? A gente sintetiza, a gente organiza para poder visualizar melhor, né? E aí isso que você falou a respeito das pessoas negras, né? Importantíssimo, assim. O que a gente tem procurado fazer? A gente tem procurado fazer, como crítico lá no nosso site, no Cena Aberta, esse diálogo assim direto mesmo com as pessoas negras, menos na forma de críticas dos espetáculos e mais numa avaliação sobre a posição dos artistas negros dentro da cena. Entrevistas com artistas, né? Fizemos, há um tempo atrás, reunimos 5 artistas negros, por exemplo, e negras do teatro, para fazer isso e etc., para levantar questões em torno dessa presença.
Mas sabes o que, que eu penso a respeito disso? Sem querer me alongar muito, viu, gente? Vou tentar ser breve. É bem pontual, assim. Eu sonho com um momento, Yaya, em que isso não seja necessário, em que essa distinção entre artistas negros e não negros, eu entendo perfeitamente os lugares da luta, da distinção nesse momento. Mas eu acho que vai chegar um momento, eu espero que a gente trabalhe por isso, em que isso não seja necessário, em que não seja natural, né? discriminar, que seja natural, né? Dizer se você está escrevendo ou não sobre artistas negros ou brancos, né? Talvez esse seja a utopia maior, certo? Aí, Trevas do Éden, sobre a questão da linguagem, né? Você falou como é que está acontecendo isso agora. Cara, o teatro, só para a gente lembrar, né? Olhando um pouquinho para trás, ele vem de muito tempo nessa parada aí, vocês não têm ideia, gente. O teatro ele está agora aqui, como nós estamos fazendo, porque não tem outro jeito, a gente não pode ir para as salas de espetáculos, né? Para os teatros físicos, a gente tem que estar em casa. Então, nós inventamos um palco. Mas o teatro sempre fez isso, e as outras artes que não são bobas sempre assimilaram o teatro. Quer saber? O cinema não existe, por exemplo, sem o teatro. Né? O cinema... A cena é ali, né? Tem os cortes, tudo, mas né? Não é uma base o que de tem teatro, ali? Tem ator, tem dramaturgia, tem texto, tem encenação. O teatro está dentro. É um pouco parecido com isso aqui, ou não é? Através de um meio técnico. Então, o teatro já estava lá, certo? Dentro do rádio, por exemplo, também. Hoje abriu o cinema e o teatro, hoje abriu. Abriu, né? Legal. Que bom. Abriu Deixa as pessoas falarem do Gazu. Viu, Kio? Então vamos retomar com calma e com segurança, né, gente? Viu? Então, pronto, só para encerrar essa parte. O teatro sempre esteve lá, gente. O teatro sempre esteve lá. Saiu das casas para as praças, das praças para dentro das igrejas, foi expulso das igrejas de novo para o meio da rua encontrou os palcos de volta, construiu palcos assim, assado, cozido, frito, de muitas maneiras diferentes. Neste momento, o que a necessidade nos diz? Não podemos estar juntos presencialmente. Já que é assim... Então, inventamos aqui, estamos aqui. É isso. Diga, Leonardo, manda. Manda. Só para você. Eu falei, agora é uma pergunta só para você. Certo. Gazu, pode se retirar? Por favor. Então? Por favor. Eu vou para o lado, Léo? Depois eu chamo você de novo. Tá. Obrigado. Kio. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, sim, Leonardo. Ok. Desculpa, que minha tela não estava pegando aqui você. Pronto. Digamos que é um dia atípico. Você não sabe se acordou mesmo ou ainda continuou sonhando. Saiu para a rua, caminhar, percebeu que tinha algo diferente. No momento, você sente algo, olha para sua frente e você se depara com você quando era criança. Ao perceber isso, tanto você quanto essa criança, o que você falaria ou perguntaria para você mesmo, tendo essa oportunidade? Nossa, é uma bonita pergunta, cara. É uma bonita pergunta. Talvez eu perguntasse para essa criança eu mesmo o que é que você quer, que caminho você quer seguir, não é? Talvez essa seja uma pergunta boa, Leonardo. O que é que você quer? Parece prosaico, né? Parece muito básico, mas olhando aqui um pouquinho para a minha história, talvez essa fosse uma pergunta muito bacana,
para a criança que eu fui durante muito tempo. Porque talvez ninguém tenha feito essa pergunta para mim enquanto eu fui criança. E eu acho que seria uma pergunta útil, né? Toda criança, eu acho que talvez mereça ser provocada, né? Assim, nesse sentido. Não sei se você está me entendendo, que eu estou pensando aqui comigo, um pouquinho, né? Mas é uma pergunta muito simples, que talvez faça sentido agora. E no né? caso, se você fosse a criança, o que você perguntaria para o adulto? Veja, nossa, vocês são foda, cara. São coisas muito fundas. O que te levou a ir por ali e não por ali? Veja, tem uma dialética entre uma coisa e outra, entre a pergunta inicial e a outra. Só por curiosidade. Essa pergunta seria por curiosidade, porque eu não saberia responder. Se essa criança que eu fui me perguntasse isso agora, eu talvez não soubesse responder. Mas eu teria curiosidade de me colocar essa questão. Por que você foi para lá e não para lá? Né? O lá e lá, eu estou pensando aqui comigo, não vou. Certo, Leonardo? Legal. Obrigado. Obrigado. Que lindo. Fale sobre Agora hobby. já pode voltar, Cazu. Obrigado. Fale sobre um hobby. Um hobby? Isso. O que é um hobby, gente? Nessa vida louca, essa vida que nos atropela todo dia, a gente ter tempo para hobby é um negócio luxuoso, assim, muito bacana e necessário, né? Mas o que é um hobby? Vou dizer para vocês um hobby, que é hábito, né? No sentido de hábito, talvez, Lilith. Eu gosto, eu sou leitor, né? Eu gosto de ler. Inclusive ler coisas que eu já li, das coisas que eu mais gosto. Não sei vocês, mas eu sou meio maluco assim nesse sentido, né? Como dizia a Cassiana, eu fiquei maluca. Enfim, nesse sentido de voltar nas coisas já vistas, sabe? Às vezes, minha gente, eu acordo assim, juro, sem nenhuma fantasia. Eu acordo com um livro, uma história na cabeça. Se eu preciso, aí eu vou catar na estante e passo, se eu tiver tempo, uma manhã inteira revendo aquilo e relendo. Mas, de qualquer maneira, Lilith, eu gosto, como hobby, de ler de manhã, logo, a primeira coisa, se eu tiver tempo, a primeira coisa, depois de me alimentar, comer alguma coisa, é deitar na minha redinha azul e ler, nem que seja assim, por meia hora, alguma coisa, né? E esse talvez seja um hábito que a gente possa chamar de hobby, né? Eu gosto de fazer isso de manhã, cedo, porque a cabeça tá fresca, sabe? Descansada, e aí você está mais disponível para assimilar a leitura, enfim. Então é isso, talvez seja um hobby. Nas suas refeições, refeições do almoço, você gosta de comer pouco, médio ou muito? Ah, cara, eu sou muito... Você não tem ideia. Aqui não dá para ver, mas o Rafael já encontrou comigo. Eu espero que vocês possam ir lá no Centro Cultural em algum momento depois, mas vocês vão ver. Eu tenho 1,5 m de altura, eu sou baixinho, assim, bem baixinho, mas eu como, cara, eu como muito. É que eu venho lá, a minha cultura é assim, é uma cultura índio, né, cara? Indígena é assim. É uma cultura muito em torno da comida. A gente se encontra muito em torno das comidas, né? Do que se faz, toda a sociabilidade em torno da comida. Então, eu como muito, para resumir. Bem ao fim e ao cabo, eu como bastante, mais do que deveria. Olha as bochechas, talvez. Com que frequência? Trabalha onde lá no Centro Cultural São Paulo? Perdão, perdi. O senhor trabalha onde lá no Centro Cultural São Paulo? Gazu, nós trabalhamos num departamento do Centro Cultural São Paulo chamado Curadorias. Tem várias curadorias. A nossa, sou responsável por uma delas, Curadoria de Teatro, que faz a programação de teatro do Centro Cultural São Paulo. Lá no Centro Cultural São Paulo tem teatro? Tem teatro, várias salas.
É? Várias salas. Quero ver se uma vez eu vou lá ver o senhor. Por favor, venha. Vamos tomar um café, bater um papo. Acabando com a Com que pandemia, frequência? eu vou lá. Opa, vamos juntos. Deixa acabar a pandemia, né, Kio? É, claro, depois da pandemia, com certeza. É. Com que frequência você come pato no tucupi? Ô, Leonardo, infelizmente com pouca frequência, porque não é muito fácil encontrar pato, né? Até que pato hoje mais se encontra congelado, né? No supermercado e tal. Mas tucupi, cara, é uma coisa que não se encontra aqui com facilidade em São Paulo. Você sabe o que é o tucupi? Não. Ele é o sumo da mandioca. Então, a mandioca, ela é triturada, né, ou batida e tal. No norte tem um método para fazer. Dali se tira um suco. E esse suco é um negócio muito lindo. Assim, é comida de índio, né, de indígena. Ele fica fermentando, fica de molho ali durante uns dias, até chegar no ponto em que ele se transforma no que a gente chama de tucupi. Né? Sabe aquela tapioquinha que a gente come, aquela tapioquinha branca? Aquilo ali é a fécula que desce, aquilo vira tapioca. E a água é o tucupi. E a gente faz, então, o pato neste sumo. É delicioso, não sei se vocês conhecem. Se eu pudesse, comeria mais. Coisa da minha terra. Agora a gente vai fazer um bate-bola, tipo Marília Gabriela. Opa, nossa, que luxo. Tô numa vaidade, gente. Vocês não têm ideia de como eu tô aqui me sentindo envaidecido. Manda, vamos ver. Uma inspiração. Uma inspiração? O meu pai. Uma Precisa cor. falar? Precisa Uma falar cor. ou basta a resposta seca? Só rapidamente. Meu pai foi um motorista já é falecido, morreu muito cedo, foi motorista de táxi que criou a gente, construiu casa, uma porção de filhos e tal, e nos proporcionou um monte de coisa importante, sendo motorista de táxi. Tenho muito orgulho dele, de como ele fez isso. Então, é uma inspiração. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Me diga uma cor. Uma cor azul cobalto, aquele azul assim bem forte. Sol ou lua? Sol ou lua? Eu sou meio melancólico, cara. Então talvez lua, mais do que sol. Sim. Uma fruta. Uma fruta? Uma coisa que, cara, é uma traição que eu vou te dizer, porque a minha cidade, a minha terra, tem fruta que você não tem ideia de tudo quanto é tipo e coisas que vocês nunca ouviram falar. Mas aqui em São Paulo, eu me apaixonei por um negócio chamado kiwi. Então, eu gosto muito de kiwi, que não é assim tão usual em Belém. Adoro. Uma tentação. Uma tentação. Kio, o senhor torce para algum time? Espera aí, uma coisa, vamos ver. Uma tentação. Algum time, Comidas gostosas de uma maneira geral, porque se deixar eu como tudo. Torço, Gazu, torço sim. Chama-se Paysandu Esporte Clube. Acho que vocês não conhecem. É um time de Belém. De Belém do Pará, né? Isso. Você está ligado, é isso aí. Um lugar. Kio. Um lugar. Um lugar? Belém, cara. Minha cidade. Garfo ou faca? Garfo e faca. Não consigo me virar só com um nem com outro. O nome de uma rua. O nome de uma rua? Passagem Coletiva. É a rua onde a minha família mora em Belém. E, além de tudo, eu acho o nome bonito. Passagem Coletiva. Descreva como é o seu instrumento favorito. Instrumento musical? Isso. Talvez o mais popular de todos, o violão. Não toco, mas acho lindo quem sabe tocar. Conte algo sobre algum livro que você leu. Algo sobre algum livro que você leu. Kio, uma universidade que você gosta, uma universidade. Uma universidade que você gosta. O livro final. Universidade que eu gosto. Gente, Universidade Federal do Pará, onde eu me formei como jornalista. Na beira do rio. A gente estudava olhando o rio, gente.
Então era muito lindo. Universidade Federal do Pará. Ah, sei que. Obrigado. Um viu, livro professor que eu Weber, viu? gosto chama-se Triângulo das Águas, de um escritor gaúcho chamado Caio Fernando Abreu. Pronto, eu respondi. Tio, obrigado por você ter vindo, viu? Obrigado, querido. Obrigado a você, a vocês. Obrigado. Se você pudesse escolher um ponto de vista de enxergar o mundo, qual você escolheria? Do lado. O ponto de vista do lado, ao lado das pessoas que interessam, das pessoas que a gente quer ir junto, com quem a gente quer ir junto. É esse o ponto de vista, Leonardo. Descreva a paisagem da sua janela. A paisagem da minha janela é linda, gente, é linda. A paisagem humana não é muito bonita. Eu moro no centrão de São Paulo e tem muita gente desabrigada, tem muita gente. Essa é a parte difícil. Então a paisagem humana é sempre dolorida, mas é uma paisagem aberta também fisicamente. É uma paisagem, estou olhando para ela agora. Não tem prédios em frente, tem uma linda praça. Eu posso ver todo dia o sol nascer. Então é uma paisagem bonita, bonita de bom tamanho. Música linda, música linda, trem das cores. O oliva da nuvem chumbo ficando para trás Descreva da um pouco o seu quarto. E a seda azul do papel que Descreva um envolve pouco a o seu maçã. quarto. As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar. Os dois lados da janela. Obrigado por ter vindo, viu? E aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há. Azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, ou pra ser exato, lábios cor de açaí. E aqui trem das cores, sábios projetos, tocar na central, e o céu de um azul celeste celestial. Por favor, fale para a gente uma resposta sem uma pergunta. Devagar, peça mais e mais e mais. Qual é o tempo dos animais antigos? Cortou um pouquinho, não entendi. Qual é o tempo dos animais antigos? Qual é o tempo dos animais antigos? O tempo dos animais antigos é todo o tempo inteiro, eu acho. Por que o branco é azul? Por que o branco é azul? Eu acho que é porque... Talvez é porque ele tenha o desejo de ser, o desejo forte de ser. Por que o sonho tem cor? Por que o sonho tem cor? Porque a falta de cor é o contrário do sonho, certo? Eu sei, pergunto. O sonho, aliás, não é o sonho, falei. Isso, eu entendi o sonho, sim. Ah, tá. Diga. Você gosta de sonhar? Eu gosto, eu sonho pouco, vocês não têm ideia. Mas vocês não têm ideia como eu gosto de sonhar. Às vezes, até de pesadelo eu gosto, gente, só pelo fato de você encontrar um outro lugar da sua consciência ali, sabe? Às vezes pesadelo é meio sofrido. Mas até pesadelo rola. Eu gosto de sonhar, gosto. Tio, por você ser do Belém do Pará, o que você prefere? Lábios da cor de açaí, doce ou açaí salgado? Ah, doce. Doce, com açúcar. Açaí com açúcar. Boa. Qual a cor do seu pesadelo?
Oi? Qual a cor do seu pesadelo? A cor do meu pesadelo. Ai, não sei. Pesadelos são muito variados, né? Também não tenho tantos assim, não, felizmente. Mas sei lá, seria um cinza, chumbo, talvez. Não sei, talvez. Gil, qual a extensão do seu sonho? A extensão do meu sonho, neste momento, tudo é um momento, né, gente? Tudo é um momento. Cada coisa se tem o tamanho do momento. Ele é imenso, que a gente possa seguir, juntos e vivas pelo tempo que for justo. É esse o tamanho. Acho que é bastante, né? É longo. Qual a cor que o senhor mais gosta? Oi, Gazu, repita, por favor. Qual a cor que o senhor mais gosta? A cor que eu mais gosto, azul cobalto. É um azul bem forte. Obrigado, Kio. Obrigado, Kio. Sonhou hoje? Infelizmente, não. Dormindo, não. Acordado, sempre. Que gosto que tem para você, pato no tucupi? Essa eu vou ficar devendo, gente. A gente vai ter que fazer um almoço, talvez, coletivo, para vocês saberem. Porque é um gosto indescritível. É uma iguaria dos deuses. Mas ele te remete a alguma lembrança? Toda a minha história, todas as minhas raízes em Belém do Pará, tudo vem junto ali, no pato no tucupi. Tá tudo no pacote. E o tacacá você faz? Eu faço tacacá? Vocês estão sabendo qual é o tacacá? Também vai com a mandioca, com a goma da mandioca, outro produto da mandioca, o tucupi, sobre o qual eu já falei, o jambu, que é uma erva, né? Que vai, não é bem uma, como é que a gente chama isso? Uma hortaliça, que vai junto, e o camarão seco. Me dei 10 segundos. Segura aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vamos ver aqui. Eu ia mostrar para vocês uma cuia em que a gente tomou tacacá, porque eu faço tacacá, mas não encontrei aqui. Na minha cozinha não está à vista, mas outro dia, quem sabe, eu mostro para vocês. É um negócio bem interessante. Manda. Olha, estamos na última pergunta. Me escuta? Sim. Se você fosse se descrever como uma paisagem, qual seria? Como ela seria? Uma paisagem imaginada, uma paisagem desejada, talvez, que é a paisagem de um rio que corre e de alguém que segue nesse rio acima, numa canoinha como as da minha terra, né? Não em grandes embarcações, uma canoinha que segue tranquilamente, de preferência, rio acima. Essa talvez seja uma paisagem desejada, com muitos significados para mim, viu, gente? Obrigada. Obrigado eu. Nossa, quantas coisas bonitas. Isso. Que lindeza.
isso aí, gente. É a água, é a chuva, é o seguir adiante. Ó.